Boa noite a todos. Estamos entrando um pouquinho mais tarde hoje, mas estamos aqui para mais uma aula, um encontro gostoso, para a gente trocar as nossas informações. Sejam todos muito bem-vindos. Tem gente perguntando, vai ter aula hoje? Estamos aqui ao vivo já. Quem está chegando aí? Turminha, quem tá por aí, vamos chegando. Vamos aguardando o pessoal. Lembrando sempre, gente, que é muito gostoso a gente poder estar aqui, junto com vocês, onde a gente tem tanto carinho, né, por todos vocês. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bom, Alzira? Gostoso vocês por aqui. Estamos começando mais um encontro da quarta-feira para que a gente possa mais uma vez trocar um pouquinho de informação sobre as questões mediúnicas, né? Que gostoso. Vamos aguardando o pessoal chegar para que a gente possa fazer a nossa preparação. Lembrando, gente, que correndo tudo bem, provavelmente o mês que vem nós estamos lá já com a nossa casa aberta, onde nós vamos poder realizar o Evangelho e fazer o passe coletivo, mas já poder ter um pouco de contato, né? Vamos vibrar para que as coisas continuem como estão, para que a gente possa fazer esse nosso encontro gostoso. Vamos aguardando. Tudo bom, Carlos? Boa noite. Que bom. Bom, gente, eu faço parte da Casa Amor e Paz, para quem não me conhece. Nós estamos fazendo uma programação de aulas até que a gente possa estar junto de novo. E hoje a gente vai dar a segunda parte da aula do Educação Mediúnica 1. Então é o primeiro mediúnico, a aula número 7, a parte B. Vamos fazendo a nossa preparação para que a gente possa se harmonizar, que a gente possa estar bem tranquilinho. Tudo bom, Selma? Vamos recorrer ao plano espiritual, agradecendo a oportunidade de podermos aqui estar, mais uma vez, estudar, aprender, entrar em contato com a espiritualidade maior, a equipe de Razim, que sempre nos dá sustentação aos nossos encontros, nos trazendo assim a harmonia do conhecimento. Que nós possamos mais uma vez estudarmos nesta noite. Graças a Ti, Senhor. Amém. Oi, Vivi, tudo bom, linda? Gente, então lembrando, primeiro mediúnico, aula 7, parte 2. Aqui ele fala da força mediúnica. Na questão da força mediúnica, ele está citando assim: dentro de tudo que nós temos de talentos, né? Todos nós temos muitos talentos. Dentro daqueles talentos que são nos dados, oi Pedro, nós precisamos colocar o melhor que nós podemos fazer dentro desses talentos. Tudo bom, Cris? Deus nos deu vários talentos. E quando nós temos uma posição, seja ela profissional, seja ela social, Ele nos recomenda que a gente faça o melhor que a gente puder dentro do nosso conhecimento e do nosso talento. Nesse ponto, não é diferente na questão mediúnica. Todos nós somos médiuns, como nós já falamos, tá? Dentro dessa mediunidade, dessa sensibilidade, quando nós temos aquela graduação, aquela sensibilidade maior, onde nós entramos em contato com a sintonia dos espíritos amigos e trazemos até a mensagem dele, ele também nos dá a mesma recomendação.
que nós possamos dar o melhor que a gente tem, né? Oi Cida, tudo bom? Domingos, tudo tranquilo? Nesse ponto, gente, da mediunidade, dar o melhor. O que seria dar o melhor no questão mediúnica? Ele nos coloca várias situações aqui. O nosso estado psíquico mental. A gente falou um pouco disso a semana passada e ele acrescenta nessa situação. Se nós temos um campo mediúnico aberto, em que graduação for, o que é mediunidade? Sensibilidade. Então, nós sentimos todo aquele processo atmosférico. Nós podemos selecionar qual a gente vai escolher para fazer parte da nossa vida, do nosso dia, das nossas coisas. Nós não precisamos pegar o pior do cosmos. Não, nós precisamos pegar o melhor do cosmos. Nesse ponto, gente, para que a gente possa ter assessoria de bons espíritos, nós precisamos estar em contato elevado. Por quê? Porque se nós não tivermos numa vibração positiva, se a gente for aquela pessoa, ó dia, ó vida, ó noite, se a gente ficar ligado às notícias extremamente absurdas, aonde traz a revolta, a tristeza, o desconforto, como que nós vamos poder nos integrar à equipe superior que nos assiste? Até no sentido das nossas preces, as nossas preces elas viram mais lamentos do que preces. E lamentos não tem elevação, gente. Lamento é somar tristeza. Quando nós fizemos a nossa oração com fé, com alegria, com aquela condição de elevação, lógico, nós vamos ter o contato com os bons espíritos. Eles não conseguem nos atingir ou nos acessar se a nossa vibração for muito, muito, muito ruim. Lembrando, gente, oi Aline, lembrando, gente, que para nós sentirmos a vibração, quando o plano superior visita a crosta, eles já têm que diminuir muito a vibração deles. Eles têm que se, vamos dizer assim, colocar o mais próximo de nós para que a gente possa sentir, para que a gente possa detectar o que eles estão falando. Se nesse momento desse esforço todo do plano espiritual superior, eles cheguem e nos encontrem naquela caixa de dor, naquela posição negativa, medo, desespero, insegurança, nós não damos liga, nós não conseguimos fazer com que eles acessem a nós. E não acessando a nós, nós perdemos a oportunidade de sermos ajudados e de ajudar o próximo. Como é que a gente vai poder ser útil, uma ferramenta, onde o plano espiritual quer trazer um consolo na hora da dor, se ele não tem essa ferramenta apropriada? A nossa ferramenta mediúnica, ela precisa ser abastecida, afiada a todos os momentos. E o que é isso? Manter o bendito padrão vibratório o mais equilibrado possível. Mas é difícil, é muito difícil. Realmente é muito difícil. Eu sempre falei, gente, que não é fácil ser espírita. Ele requer de nós uma série de condições de acelerar. É como se nós, que nem aqui no livro ele diz, é como se nós estivéssemos numa selva e a gente vai ter que tirar o melhor daquela situação. A gente vai ter que ir se aprimorando dentro daquelas condições que estão nos dando. E não esmurecer, não amaldiçoar. Sim, aprendendo a cada dificuldade que chega para nós. A cada novo desafio que chega para nós. Por quê? Nós fazemos parte de uma camada vibratória de todo o planeta Terra. Se nós, como médiuns, vamos sentir isso, esse impacto, eu não sei vocês, né? Eu, graças a bom Deus, eu estou extremamente protegida na minha casa. Eu
não estou recebendo visitas, tenho a graça de não precisar estar saindo toda hora. Acho que saí 2 ou 3 vezes desde essa coisa que aconteceu. Teria todos os motivos para estar feliz. Não está faltando nada na minha mesa. Graças a Deus não tenho nenhum dos meus familiares enfermos. Estamos em paz, estamos com o nosso teto, estamos protegidos. Estou podendo realizar meu trabalho artesanal, estou podendo realizar meu trabalho espiritual. E por que eu não estou feliz? Por que eu não consigo uma felicidade plena? Por quê? Porque esse luto que o mundo está vivendo, essa onda dolorosa que está se passando, atinge a nós. Atinge a nós. Independente de a gente assistir ou não um programa de televisão, é uma vibração de dor. E nós, como temos sensibilidade, isso nos cala. Mas a gente precisa ser grato e tentar reforçar, apesar de sentir toda essa pressão de sofrimento, continuar perseverante, continuar trabalhando, continuar sendo aquela oportunidade do canal espiritual poder auxiliar. Seja através de um telefonema. Muitas vezes, nós que temos a mediunidade um pouco mais apurada, né? Ou até os que nem têm, que nem sabem que tem, de repente está ali fazendo as suas coisas e vem uma ideia, né? Nossa, fulano, como é que tá fulano? E a gente passa e não liga. Chega no dia seguinte, a gente sabe da notícia que aquele fulano não estava bem. Mas, se nós dermos atenção ao plano espiritual que nos envolveu, eu não estava pensando naquela pessoa. Ele utilizou do meu canal para que eu pudesse ligar para aquela pessoa, porque aquela pessoa estava precisando de 2 palavras, 2 palavrinhas só para se levantar. Se eu não estiver preparada, pode acontecer 2 coisas. Eu não ligar, né? Ah, não, amanhã eu ligo, agora eu tô ocupada. Não é nada. Ou eu ligar e não ter o que falar. Porque quando o plano espiritual me intuiu a ligar, ele está assistindo para que eu continue fazendo aquela assistência espiritual através de mim, o plano espiritual está atuando. Mas se eu não estiver preparada, fortalecida no conhecimento e na minha fé, a pessoa vai dizer assim, ai, nossa, que bom que você ligou, porque eu tô péssima hoje, eu precisava escutar alguém, não sei o que. Eu também, eu tava péssima, até parei um pouquinho para falar com você, para ver se eu desanuvio um pouco a minha cabeça, porque, quer dizer, nós não estamos preparados para ser servidores do Cristo. Então, essa minha mediunidade, se eu não estou apurando, se eu não estou utilizando, ela não vai me trazer conforto. Ela vai apenas ficar uma energia circulando dentro de mim, que às vezes até me agita, e não tem produto. Nós não somos médiuns para simplesmente dizer, eu tenho uma ligação com o plano espiritual, eu tenho uma sensibilidade, eu sinto que alguma coisa vai acontecer e acontece, eu sonho alguma coisa que vai acontecer e acontece. Na câmara de passe eu dou a palavra do mentor, do sofredor, ou seja lá o que. Não é para isso. Ou melhor, não é só para isso. Nós não somos médiuns na câmara de passe, no centro espírita. Nós somos médiuns 24 horas. E não conseguimos ter 5 horas de ligação nem com o nosso mentor. Por muitas e muitas vezes, pela nossa invigilância mediúnica e mental e psíquica, nosso mentor grita, fala, até que ele senta à espera, ver se a gente se equilibra de novo para ele poder ter acesso a nós. Agora, como que o plano superior pode fazer utilização nossa? Olha como está difícil.
Pensem bem, gente, eu falei para vocês há algum tempo atrás, né? Uma pessoa desencarna hoje nas condições que estão desencarnando, sem dar tchau para a família, isolados, dentro de um hospital, estava passando mal, foi entubado e acorda no plano espiritual. O que está acontecendo? Onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Cadê minha família? O plano espiritual precisa de nós, precisa das nossas energias, para que eles possam fazer o despertamento desses que estão desencarnando. E nós estamos só preocupados, nossa, já atingimos 17 mil, 17.003, 17.025, ai, Atibaia quase não tem caso. Médium não pode ficar só parado nessa situação de estatística. É se colocar à noite à disposição do plano espiritual. Olha, eu estou indo deitar, mas se eu for útil em algum momento para que a equipe espiritual possa utilizar da minha energia, do meu magnetismo animalizado, para despertar os nossos irmãos no plano espiritual, eu estou aqui. Vou ficar muito feliz de poder fazer alguma coisa. Às vezes a gente está encontrando uma pessoa que está sofrendo por coisas ainda que não aconteceram. E a gente, em vez de consolar ela e fortalecer ela, a gente faz o quê? A gente critica, a gente fala que a pessoa precisa reagir. Às vezes ela não tem força de reagir. Por que será que eu cheguei perto dessa pessoa? Oi, Aninha, que delícia você por aqui. Rafael Alexandre, que bom. Nesse sentido, nós precisamos parar de sermos só nós. O mundo precisa de muita gente para doar energia. Só que nós conseguimos captar com muita facilidade as energias negativas de os espíritos infelizes que rondam a nossa mente. Por quê? Uma vez perguntaram na aula, Ângela, por que a gente não consegue se aproximar do mentor e consegue com facilidade ter acesso a espíritos infelizes? E a resposta, todo mundo sabe. Padrão vibratório. Eu me associo muito mais com a dor, com a reclamação, com a infelicidade, do que com a elevação. E isso nós precisamos trabalhar. Por quê? Porque do mesmo jeito que nós temos o canal aberto para os espíritos superiores, nós temos para os inferiores. Somos aquela gavetinha aberta. Os afins é que se achegam. E a nossa mediunidade, que era para ser uma coisa maravilhosa, em auxílio ao próximo, que é a maior função da mediunidade, é nos auxiliar e auxiliar o próximo, ela fica sem função. Nós nos permitimos ser um poço de queixas, de energias pesadas, nos irritamos com facilidade, ataca não sei o que na parede, com assessoria das energias negativas que nos associamos. Por pura invigilância, por pura falta de análise da nossa própria existência. Eu falo sempre em aula, gente, que cada um está onde se coloca. Né? Uma vez eu escutei isso da minha irmã e eu fiquei assim, pensativa realmente, né? Como é que está a nossa vida? Ah, tá assim, assim. Então, cada um está onde se coloca. E cada um de nós, analisando onde se colocou, tem que se movimentar para melhorar, senão vai ser sofrimento. E mediunidade não foi feita para ser sofrimento. Ela só vai ser sofrimento quando nós não conseguirmos canalizar ela para um lado positivo. Vocês veem, a gente fala assim, nossa, de repente a pessoa mudou de humor, fez um show, tinha uma força que não sabe de onde é. Daqueles que estão assessorando ela.
Agora, raramente a gente ouve falar isso no sentido positivo. Nossa, a pessoa, de repente, era uma luz enorme e espargia paz em todo lugar. Só dentro da casa espírita que isso existe. Isso porque é só um pedacinho, né? Saindo de lá, a gente já toma o nosso eu de novo. Vamos pensar bem, gente. Afiar a nossa ferramenta. Mediunidade é uma dádiva, é um presente para que nós façamos caridade. Tem a mediunidade, gente, da comunicação, que a gente fala da psicofonia, aonde a gente traz a mensagem dos espíritos amigos para poder nos orientar na nossa vida, para poder esclarecer o que estamos passando no nosso dia a dia. Dentro da casa espírita, para trazer a comunicação de reforço ao movimento, às pessoas cristãs que rumo tomam, para trazer a palavra daquele irmão perdido que ainda não encontrou a paz interior e nós podermos orientar ele, libertar ele para sempre. Existe também a mediunidade de psicografia, que Chico usou de uma forma esplêndida, consolando e consolando quantos corações. Existe a mediunidade de cura. Gente, mediunidade de cura. A pessoa tem uma energia que ela se transforma em medicamento e que a equipe de Bezerra de Menezes faz ali verdadeiras cirurgias só com a nossa energia mediúnica. Mas cadê de a gente realmente dar o cunho exato, a importância exata à nossa questão mediúnica? Como ele está dizendo aqui, força mediúnica, trabalho mediúnico. Sabe por que a gente tem dificuldade de dar a importância e utilizar ela? Porque não compra pão, não compra carro, não compra casa, não dá para ir para o shopping com a nossa mediunidade. E nós estamos sendo chamados agora, oi Danilinho, para ver isso tudo. O que está sendo importante na nossa vida? Por que nós estamos nos desequilibrando nesse período? Porque nós estamos entrando em choque com o nosso eu mesmo. Se nós temos esse campo mediúnico aberto, nesse momento é a hora de a gente deixar sair toda a luz dentro de nós, para que o plano espiritual possa ter energias suficientes para abrandar as dores que estão envolvendo. Gente, existe um trabalho mediúnico que se chama vibrações. Quando eu trabalhava no Segue a Jesus em São Paulo, era um trabalho muito lindo que a gente ainda não conseguiu realizar aqui em Atibaia, na nossa casa. Não sei se tem nas outras. Mas é um trabalho exclusivamente de vibrações, aonde a gente coloca o nosso melhor, aonde nós vamos vibrando e vibrando energia, no sentido de que ela se eleve num conjunto todo e possa se transformar em luz, em bênção, em paz, envolvendo todo o planeta Terra. E nessas vibrações, nesse trabalho mediúnico de vibrações, a gente pega o melhor que a gente tem dentro da gente. Mas aí a gente precisa saber como doar esse melhor dentro da gente. Como deixar sair a luz presa dentro do nosso próprio espírito. Porque às vezes a gente se tornou tão egoísta, pensando sempre tão em nós. Eu quero o meu bem-estar, o bem-estar dos meus filhos, o bem-estar da minha casa, o bem-estar do meu cachorro, o bem-estar do meu, que eu não tenho o hábito, não crio condições de pensar no próximo. Nessa posição, esse trabalho é fundamental, porque eu preciso esquecer do eu. E eu vou, junto com o grupo, vibrando para cada situação, para os enfermos, para os cárceres, para os vales de dor, para os hospitais, pelos asilos, pelos
tudo gradual. Não é essa vibração, gente, que a gente faz rapidinha na casa no dia do evangelho. Não, é um trabalho só de vibrações. Quando nós entramos nesse trabalho, parece que não tem piso. A gente vai se elevando numa vibração tão que a gente parece que perde o peso da gente, de tão linda que é. Mas para que isso aconteça, nós precisamos acreditar no nosso trabalho espiritual, acreditar no nosso campo mediúnico, nessa sensibilidade, parar de colocar eu acho que eu estou sentindo, eu acho que eu tive uma intuição, eu acho que queria falar assim. Gente, nós não podemos como médiums, acho. O espírita sabe, ele não acha, ele sabe. Preparamos o ambiente, dispersamos todas as nossas ideias do meu próprio eu. Estamos ali à disposição do plano espiritual. O que vem depois não é meu. Dentro de casa, estamos aqui fazendo as nossas coisas, nosso trabalho. De repente vem aquela ideia, não é meu. Alguém está atuando sobre mim, cabe a mim analisar se é uma boa atuação ou se não é uma boa atuação. Oi, Karen, tudo bom? Nesse ponto, a vigilância é necessária. O autoconhecimento é necessário. Eu teria a capacidade de pensar assim, eu estava pensando assim, eu sou assim, para que a gente possa saber aonde nós estamos sendo assistidos e aonde nós estamos sendo usados pelo plano espiritual. Agora, eu falo para vocês, canal mediúnico é aquela energia curadora, abençoada. Porém, quando ela não bem utilizada, ela vira um grande sofrimento. Vocês já viram assim, quem trabalha com eletricidade, quem viu, quando a gente corta um fio, a energia fica fazendo até um assim, é a nossa mediunidade. Um cabo desencapado, que vai dando choque aonde tiver, se ela não for bem utilizada. E nós sofremos muito com isso, porque eu volto a dizer, tudo bom, Karen? Graças a Deus, tudo tranquilo. Mediunidade não se vende, não se compra, não se dá e não se perde. Não há como nós fugirmos da sensibilidade que Deus nos deu. O que atrapalha a nossa mediunidade? A nossa falta de reforma íntima. Deixarmos de ser tão egoístas, deixarmos de ser materialistas, deixarmos de olhar com orgulho. Eu recebo mentor, eu falo mentor, eu sei coisas que ninguém sabe. Não. Nós precisamos entender que mediunidade não é para levar desespero, é para levar consolo. Então nós precisamos trabalhar com muita seriedade, com humildade, porque nós apenas somos um canal. Quem usa este canal é o plano espiritual. A mensagem é do plano espiritual. O sofrimento trazido pelo irmãozinho sofredor é do plano espiritual. Nós somos apenas o intermediário dessa situação. Mas precisamos ser bons intermediários. Porque a tarefa do plano espiritual é incessante. Nosso dia tem 24 horas. O deles tem a eternidade. E nós, como médiuns, podemos ajudar tanto na vigília, quando nós estamos aqui acordados, auxiliando, em vibrações. Teve a notícia ruim na televisão, teve uma notícia ruim no telefone, usar daquela vibração de amor para abrandar essa situação. Isso é trabalho mediúnico também, certo? Então, nessas condições, se nós não vamos perder a nossa mediunidade,
Se nós não temos como escapar dela, que nós possamos pelo menos ter esse canal ligado de uma forma positiva. Porque tudo que nós captamos fica um pouco dentro de nós, porque nós passamos pela nossa mente. Se nós damos uma comunicação de um amigo sofredor, nós passamos pela nossa mente, passa pelo nosso corpo físico a sensação que ele está. Então, nós passamos por essa situação. Se há uma comunicação do plano espiritual, nós sentimos essa vibração de amor, nós sentimos uma luz que invade, que parece que a gente leva o tamanho do mundo, de tanta luz, de tanta energia boa que é. Também fica um pouco dentro de nós. Por isso nós precisamos ter muito equilíbrio. Não é nosso, mas aproveite o que foi passado por você. Eu digo, gente, que nos trabalhos de P3F, onde existe atendimento aos sofredores, é uma grande aula ao vivo. É uma grande aula para que nós possamos aprender. Ali existe a coisa palpável do que o efeito dos erros que nós escolhemos na nossa vida. Quando nós escolhemos a estrada da dor, da falta de perdão, da desonestidade, ali é ao vivo. E a gente podendo sentir a dor daquele espírito, sendo o canal, nós vamos colocar para nós uma vida diferente. Porque o resultado daquela estrada foi tão infeliz e eu pude ver a dor daquele espírito que passou pelo canal da minha mediunidade. E eu então vou escolher diferente. Eu não posso estar dentro de um trabalho espiritual de uma grandeza dessa, de uma beleza dessa, de libertação de séculos de dor e sair do mesmo jeito que eu entrei. Eu preciso me transformar com o que eu ouço, com o que eu sinto. E da mesma forma, quando nós temos a sensibilidade e a oportunidade de sentir que o mentor nos abraça, nos envolve, nos traz aquela paz interior, nos traz os ensinamentos que antes de eu verbalizar, passa pela minha mente, fica na minha mente. Eu brinco muito que o plano espiritual fala comigo pela minha boca. Ele me ensina pela minha boca. Porque eu preparo uma coisa, eu vejo uma coisa, eu sinto e passo. Depois eu falo assim, nossa, que coisa linda que o plano espiritual preparou para mim hoje. Mas nós somos o canal. Não podemos nos envaidecer com isso. Não podemos nos achar o bam com isso. Porque quando nós temos a colocação do orgulho, da vaidade, da cobrança mediúnica, nós vamos falar também muito disso, nós vamos começar a ter assessoria de espíritos mais infelizes. Porque como eu disse, a mediunidade não se perde, nós continuamos médiuns. Agora, quem vai se afinar conosco? Os afins novamente, né? Deixa eu ver. Oi, Michele, tudo bom? Bom ter vocês aqui. Deixa eu ver o que a Aline está perguntando. Ângela, para que a vibração deixe de ser racional, passa a ser sentida, precisamos que... Essa posição, a Aline está perguntando qual o grau de conhecimento que a gente precisa ter para adquirir esse equilíbrio emocional. Eu digo assim, gente, o conhecimento é fundamental. Estudar, estudar, estudar. A obra é maravilhosa. Tem 1000 livros que a gente pode ler. Eu estou lendo agora, relendo esse aqui, Céu e Inferno. Então, o estudo é sempre, sempre. Só que não adianta eu ter na ponta da língua a questão 632 do Evangelho diz assim, 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 assim.
se eu não me condicionar a ela, se eu não me conscientizar dela, se eu não beber ela, se eu não absorver ela. Aí nós vamos ficar igual aquelas pessoas com o terço ou a Bíblia embaixo do braço, mas e o coração duro. Não adianta. A fé vem do nosso raciocínio. A fé vem da certeza que o Pai é misericordioso e que Ele tudo que faz é para o nosso bem, mesmo quando nós não merecemos. Se nós tivermos essa certeza, já dá um passo na frente. Se nós formos colocando o ensinamento gradual, com muita delicadeza, trabalhar, vocês que estão no primeiro mediúnico, as 5 fases, trabalhar a aproximação, trabalhar a sensibilidade do que é positivo, do que é negativo, do que é quente, do que é frio, do que é uma mensagem produtiva ou não, nós vamos nos aperfeiçoando. Agora, o equilíbrio interior, para que isso possa ativar e acionar essa mediunidade, isso é de cada um. Tem pessoas que nunca leram nada, não estudaram nada, mas é de um coração. Vamos pensar assim, eu gosto de pergunta por causa disso. Vocês são muito jovens, né? Mas aquela vozinha, né? Minha mãe levava a gente numa senhorinha que benzia. Ela benzia bucho virado, braço torto, ela benzia de tudo. Dentro daquela posição humilde, ela sentia que ela tinha aquela energia que hoje nós chamamos de mediunidade de cura. Na simplicidade dela, ela benzia com a mão, ela benzia com um galinho, ela benzia falando coisas. O que eu coso? Ela dizia quando era dedo, né? Nervo virado. O que eu coso? Nervo virado. 3 vezes. 3 vezes precisava ir lá. Então, ela curava. Sem nenhum conhecimento. Mas por quê? Porque ela já era nato, aquela bondade dela era nata, aquela colocação de se colocar ao plano espiritual à disposição na casa dela. Era um cantinho que ela deixou só para isso, e entrava gente, a hora que vinha, entrava, não tinha hora para ela. Eu cheguei a levar meus filhos por causa do negócio de estômago e tudo mais. E isso não precisa de estudo, né? O estudo vai aprimorar para que ela faça melhor do que ela está fazendo. Melhorando. Mas ela tinha semente boa. Ela tinha a reforma íntima. E ela tinha o quê? A fé. Cada criança que ali entrava, ela colocava e dava o melhor dela. E acreditava que aquela criança ia sair melhor do que chegou. Tá entendendo, gente? Isso é muito importante. Isso é a força mediúnica. Não tem o acho. Acho que eu curei. Acho que eu ajudei. Acho que hoje o plano espiritual. Não tem isso. Tem aquela força e vai e faz. O que o Danilinho está perguntando aqui? Deixa eu ver. Peraí, Danilo. A questão, ele está dizendo da questão intelectual, do conhecimento. Eu volto a dizer, nós não podemos achar que o estudo fica para trás, não podemos. Nós temos a oportunidade, né, que trouxe Kardec e outros tantos que trouxeram os livros para nós aprendermos, usando muito do nosso raciocínio e lógica. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas a peça fundamental é o amor. E a nossa fé, ela vem da conquista interior de cada um. Muita gente me pergunta, Ângela, você não está com medo desse momento que está sentindo?
Por que que a pessoa de 90 saiu, a de 10 anos não saiu? Por que dentro da mesma família 2, 3 desencarnaram? O que que é isso tudo? Não dá medo? Eu digo sempre assim, gente, tá na lista? Se você tiver na lista do Pai, não tem jeito. Se você não tiver na lista, raspa, raspa, raspa e você sai andando. Evidentemente que eu preciso me cuidar. Eu preciso fazer a minha parte. Mas, mesmo que eu faça toda a minha parte, se eu estiver na lista, eu tropeço no tapete, bato a cabeça e desencarno. Essa certeza, quem me dá é a experiência de vida e a fé que eu fui adquirindo. Através dessa maravilha do plano espiritual que nos envolve e que nos mostra todos os momentos que o acaso não existe. O acaso não existe. Se nós tivermos aquela consciência que não tem bala perdida, tem nome e sobrenome, e que o Pai escolhe várias formas para que nós possamos voltar ao plano espiritual, o que nós vamos questionar sobre isso? Não tem o que a gente questionar, não tem o que a gente duvidar, não tem o que a gente se esconder. Nós não vamos ter aquela posição de pôr uma mancha na nossa porta e falar, ó, essa porta está protegida. Não, nós temos nosso período aqui na Terra. E se chegar, chegou. Só que isso tem que ser trabalhado. Se eu entendo, acredito piamente que o acaso não existe e que Deus não cochila, eu já tenho fé. Mas para isso fortalecer, eu não posso falar, como que Deus deixou fazer isso? Não posso fazer isso. Eu tenho que olhar para mim e falar assim, é a obra de Deus. Se o nascimento é a obra de Deus, a morte é a obra de Deus. E a obra de Deus, ela é sempre perfeita. Mas isso nós estamos trabalhando. Não podemos mais nos escandalizar. Essa situação de escandalizar, de ficar tutibiando, nós já estamos que ter passando desse tempo, gente. Fortalecimento espiritual é trabalhado dia a dia, para que a gente possa se manter em pé, ter um escudo sobre nós. Senão a gente vira uma geleia toda hora, não é mesmo? O que o Pedro está falando? A mediunidade simples e pura é aquela forte. No sentido, eu não entendi bem a sua pergunta, Pedro, mas o que eu digo assim, a mediunidade, o fortalecimento mediúnico, ele vem da nossa confiança em nosso trabalho. Eu sinto alguma coisa, eu não preciso ficar justificando o que eu sinto. Eu sinto, analisa e esse sentimento que você tem, põe em prol do próximo, do fazer o melhor que você pode fazer. Tem pessoas que só de tocar na outra tem uma energia tão boa que leva uma paz. Isso é exercício da nossa mediunidade. Eu estou sendo condutor daquela paz para aquela pessoa. Agora, se eu não acredito nisso, tem gente assim, a gente ajuda até materialmente, assim, ajuda, ou vai fazer o serviço para a pessoa, ou leva alguma coisa que a pessoa está precisando, né? No sentido de ajudar. E a pessoa fala assim, nossa, muito obrigado, olha, se não fosse você ter trazido isso, a gente fala, não, nem fiz muito assim, nem o que eu te dei nem fez diferença. É essa posição que eu vejo com a questão mediúnica. Não sei,
me veio um negócio, uma vontade de fazer tal coisa, me veio assim uma vontade de falar tal coisa. Gente, não tem vontade. Você foi lá e levou alguma coisa para a pessoa ficou boa, ou a pessoa ficou feliz, ou ela saciou a necessidade dela. A mediunidade é a mesma coisa. Ela existe, ela é palpável, ela é real. Nós não podemos mais achar que a pessoa tem depressão porque ela é depressiva, porque ela é triste. Ela é triste porque o espírito dela é triste e ela se associa a outros espíritos tristes, encarnados e desencarnados, que isso leva ao buraco. Eu não posso me conformar que aquilo é uma situação eterna. E eu não posso me conformar que ela está sem amparo espiritual. Ela está, novamente no que eu falei, cada um está onde se coloca. E ela vai sair de lá, com a hora que ela tiver aquela disponibilidade de deixar o plano espiritual atuar sobre ela. Por quê? Voltar a ter a confiança, a aceitação do que ela está vivenciando. Ela começa a poder abrir de novo o canal para o plano espiritual poder novamente atuar em energias positivas para ela. Quantas doenças hoje que já estão mais do que constatadas pela ciência, que são doenças espirituais, doenças da alma. E quantas vezes a gente vai dizer, somos todos médiuns, influenciáveis pelo externo, invisível. Cabe a nós olharmos. Quantas vezes a gente sabe, o plano espiritual, o mentor fala, fica quieta, mas a gente cede às influências negativas e a gente vai falar e não devia, daqui a pouco a gente fala, e bota fogo no circo. Isso é influência mediúnica, mas que teve a permissão do médium. Sempre quem decide somos nós. Nós não somos joguetes, nós somos de livre-arbítrio. Nós, mediunicamente, nós vamos assessorar ou as energias positivas ou as negativas. Lembrando que vamos ficar com um pouco de cada uma que nós utilizarmos, porque vamos vivenciar. Até nas comunicações mediúnicas, para a gente dar um fecho nisso, nós damos um pouco do nosso jeito. Se um espírito superior falar rebuscado e nós não tivermos condições de assimilar o rebuscado que ele está falando, eu vou falar com as minhas palavras. Mas com a confiança do trabalho espiritual, eu vou falar. Dentro do que ele está querendo me passar. Eu vou captar e procurar os similares e vou passar a mensagem. Eu não vou perder a oportunidade de passar a mensagem porque eu não estou à altura ou a capacidade de entender aquela palavra rebuscada que ele queria dizer. Mas eu vou saber dizer a mensagem que ele queria passar. Porque ele precisa passar essa mensagem de orientação para nós. Então, sempre vai sair com o nosso jeito de falar. Sempre vai sair um pouco da nossa essência no falar. Mas isso é normal, porque 99,99% dos médios são, graças a Deus, conscientes. Não são médios inconscientes que não sabem o que estão falando. Certo? Até se um espírito se comunicar em língua estrangeira, eu vou conversar com ele e falar, olha, eu preciso que você traduza para mim poder trabalhar a sua mensagem. E eles fazem isso. Não em palavras, eles vão intuindo o que eles estão querendo nos dizer dentro do contexto todo. Mas para isso, eu preciso estar, o quê? Aberta, pronta, preparada, disponibilizada para poder fazer esse intercâmbio com o plano espiritual. Certo? Deixa eu ver que a Aline está perguntando. Mas nem sempre sentimos, né? Porque nunca estamos, às vezes,
com algum pensamento ou outra. Deixa eu ver aqui. Ela está dizendo aqui que nem sempre a gente está disponível, sempre não está sempre o celular, né? A gente está sempre muito disperso nas coisas da vida da gente. Como a gente não se percebe, a gente tem dificuldade. Quando nós começarmos a tentar nos conhecer, a tentar sentir antes de querer falar, porque eu vejo assim, muitos médiuns ou estudantes, eles querem administrar o que o plano espiritual está passando para eles. Sabe quando a gente está conversando com uma pessoa e a gente está sem paciência de ouvir aquela pessoa e aquela pessoa gosta de falar nos mínimos detalhes? Então a pessoa fala assim, não, olha, eu estava vindo da cidade. Não, eu estava vindo de São Paulo. Ah, tá. Então eu vim e trouxe, que eu passei na loja e eu estava querendo muito aquela bolsa. Não, a gente quer adivinhar antes. A gente quer administrar antes. Isso tudo fica muito ruim para o plano espiritual. Para nos colocarmos em posição de servir, na casa espírita é muito fácil. Nós entramos, nos preparamos, nos concentramos, esquecemos ali do nosso eu, mas, volto a dizer, somos médiuns 24 horas. Quantas vezes o Pai nos faz livramentos com simples ideia? Para! Quando a gente parou, de repente, bum, cai um negócio na frente da gente. Mas e se a gente não estiver com a condição de ouvir? Nós vamos chegar no plano espiritual e ele falar, eu te falei, mas você não tinha tempo de me ouvir. Por isso, gente, a serenidade interior, isso é uma joia, um presente maravilhoso. Antes de fazermos as nossas coisas, no nosso trabalho, a oração, gente, a oração. Vamos sair de casa, ninguém sai sem pentear o cabelo, ninguém sai sem pegar o celular, ninguém sai. Mas muitas e muitas e muitas vezes a gente sai sem a prece. Isso é uma coisa, para o médium, fundamental. Ilumina o meu caminho, direcione as minhas palavras, Senhor. Faça com que eu tenha olhos de ver o que o Senhor quer me mostrar no dia de hoje. Mas não assim de boca. Para 2 minutos, gente. Pode estar tomando até seu cafezinho, mas faça a sua ligação com o plano espiritual. Para que ele possa conduzir o nosso dia. Livrar-nos dos males, dos perigos. Me fazer ver o caminho certo. E isso a gente vai fazendo. A prece é uma grande elevação. Mas vamos ser sinceros, gente. A gente faz essa prece antes de tomar uma atitude? Vamos resolver uma coisa desagradável? Não, eu vou chegar e já vou falar. Faz uma prece. Você é canal aberto. Você pode ser luz para aquela pessoa que você vai discutir. Para acalmar o coração dela, para vocês se entenderem. Você é luz, você sabe que você tem essa arma para você, o amor. Tenho que resolver uma situação delicada, eleva uma prece. Não é ajoelhar e ficar de mãozinha, não. É ir se ligando, Senhor. Envolva nós dois, tudo que é bom para um tem que ser para o outro. Ilumina nossas palavras. Para quê? Para que eu, como canal mediúnico, possa assessorar bons conselhos, bons espíritos. Tá? Mas a gente não tem tempo. Quando a gente vê, o dia acabou e a gente não tem tempo. A gente está esgotado fisicamente
e totalmente destroçado emocionalmente. Ninguém pode nem falar com a gente, que a gente... de tão nervoso que a gente tá. Por quê? Porque a pilha só entrou, não saiu nada. Tá? Alguma pergunta antes da gente encerrar, gente, nessa força mediúnica? Ele fala bem da oração aqui, que é fundamental. Alguma outra pergunta? Ele está dizendo aqui que nós não precisamos nem pedir muita coisa, que Deus já definiu tudo que a gente está precisando. E vamos reencarnar novamente com a sensibilidade cada vez mais apurada, cada vez mais evoluído, para podermos realmente emanar essa energia de comunhão espiritual entre encarnados e entre desencarnados, entrelaçando essa energia de amor, de auxílio um ao outro, tá? A Sueli, essa situação, lidar com pessoas depressivas é muito difícil. Contagia. A tristeza contagia. O Carlos, se não me engano, foi o Carlos que fez um evangelho essa semana, que me chamou muita atenção. Ele falou sobre esse tema, né? Que isso contagia. E a gente, às vezes, naquela ânsia de auxiliar, a gente vai permitindo que essa pessoa cada vez esteja mais deprimida. Eu me lembro uma vez, me faz recordar agora, eu tinha uma secretária que ela era um doce de pessoa, me ajudou muito, muito. E quando eu me mudei um pouco longe, ela não pôde ir comigo. Tinha marido, filho, e ela tinha um bebê pequeno. Quando eu soube que ela teve um derrame muito jovem, acho que ela devia ter uns 32 anos, e eu logo fiquei apreensiva, porque ela me ajudou tanto com os meus filhos e tudo mais, e fui até lá, fiz uma sopa, fiz algumas coisas e levei para ela. Chegando lá, eu vi ela de pé e o bebezinho. E eu então peguei o bebê, peguei a sopa, tentei ajudar ela com a outra mais velha e tudo. E o nenê sujou a fralda, ela precisava trocar a fralda. E aquele tempo era fralda de pano. Ela não falava, ela estava com a boca caída e a mão abobada. Arrastava a perna. Aí eu peguei e fiz assim para ela, deixa que eu troco ele. Ela fez, Eu fiz, mas por que eu vim aqui para te ajudar, você não quer que eu te ajude, porque... Aí ela, muito dificilmente ela falando, se eu não reagir, eu não vou melhorar. Ela colocou a fralda do bebê, a mão que estava abobada, ela pôs como peso em cima para ela poder enfiar o alfinete. Deu 3 meses, essa minha amiga estava andando, falando e cuidando dos seus filhos. O que eu quero dizer, gente, não é que a gente abandone a pessoa, mas a gente não pode alimentar a doença dessa pessoa. Nós não devemos ficar cobrando, mas nós não podemos insuflar. Ela é depressiva, ela precisa de ajuda, ela é depressiva. Palavras que não são minhas, mas extremamente verdadeiras, e todo mundo pode constatar o que eu vou falar. Quem cuida de doente acaba ficando mais doente do que o doente. Por quê, gente? Porque ele contamina. Vai nos envolvendo que a gente não tem vontade de rir, a gente não tem vontade de fazer as coisas e a gente acaba perdendo a vontade de viver. Pessoas que têm síndrome do pânico,
depressão e outros tipos de situação dessas precisam de ajuda médica. Médica. Se elas não forem ajudadas com psicólogos, com psiquiatras, e se elas não quiserem sair da situação de dependência, nem Cristo pode fazer nada. Só que elas vão minando a nossa vida. Vai puxando de canudinho, de canudinho, de canudinho. E aí eu volto a perguntar, quem vai ajudar quem quando os dois estiverem doentes? Deixar que a pessoa tente colocar o alfinete na fralda, para mim foi muito difícil. Muito difícil, porque eu estava ali totalmente disponibilizada para ajudar. E não pude ajudar. E mais tarde eu entendi que por amor aos filhos dela, ela falou, eu preciso sair dessa. E nós precisamos achar o fio da meada dessa pessoa que está em depressão para puxar ela de volta. Puxar ela para a vida. Sem bronca, porque depressão é doença. Levar ao médico, fazer tomar remédio e puxar para a vida. Não ela puxar a gente puxar ela para a vida. Porque senão a gente vai chegar no plano espiritual achando que a gente fez o melhor que a gente podia. E a gente vai escutar que a gente alimentou simplesmente a doença daquele que estava na nossa mão. Desculpa, gente, eu sou às vezes um pouco franca demais, mas a situação é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você precisa amar a ti, respeitar a ti, viver a sua, para você poder dar alguma coisa para alguém. Senão, fica um vazio. E a tristeza e o arrependimento acabam com a nossa existência. Tá? Vamos encerrando então, gente? Se ficou alguma dúvida, podem me chamar no particular depois, a gente conversa, tá bom, gente? Mas é o que a gente tinha para passar hoje. Semana que vem, então, deixa eu só ver qual é a aula. Ação dos espíritos sobre a matéria, tá? Então, a semana que vem, nós temos essa parte de ação dos espíritos sobre a matéria deste livro aqui. Tá ok? Lembrando, gente, que a nossa casa continua funcionando. Os alimentos foram entregues sábado, com a graça de Deus. Nossos trabalhadores levaram cada cesta maravilhosa na casa de cada um de nossos assistidos. Já estamos recolhendo mantimento para o mês agora que entra. Nossa casa, graças a Deus, já está quase prontinha e logo, logo a gente está trabalhando. E quem for trabalhador, na segunda-feira à noite, às 8 horas da noite, nós vamos iniciar uma assistência espiritual, um evangelho para o grupo já ir se preparando. Tá ok? Obrigado, eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui. Então vamos serenando o coração, agradecendo a equipe de Razim que esteve conosco, nos dando a sustentação necessária para o nosso encontro, agradecendo aos mentores amigos que facilitaram o nosso encontro, rogando a Jesus, Mestre amado Jesus, que possa, Senhor, com a Tua luz infinita de misericórdia, abrandar todas as dores, todas as lágrimas, todo o sofrimento do nosso planeta Terra. Ilumina, Senhor, cada coração. Desperte a luz interior que existe em cada um de nós, para que nós possamos juntos ser aquele grande farol que possa direcionar a todos que necessitam.
Que a tua luz esteja junto de cada um, para todo e sempre. Assim seja. Boa noite a todos, lindos. Fiquem com Deus. Semana que vem, terça-feira, o Evangelho ao vivo, quarta-feira, a aula ao vivo e quinta-feira também. E os outros dias temos o Evangelho gravado na quarta, na quinta e amanhã a aula com a Mauri gravada para o segundo básico. Fiquem com Deus.